Olá, boa noite. Você que está no G1 acompanhando a correção de provas do Enem 2011. Neste sábado, primeiro dia de provas, os candidatos fizeram Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Aqui em Belo Horizonte, a gente está com o convidado, o professor de Química André Marconi, do cursinho Soma. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, Cíntia. Professor, o que o senhor achou das questões que o senhor analisou aí nas provas? Bom, Cíntia, eu achei as questões bem dentro do padrão que normalmente o Enem tem mostrado nos últimos anos. Uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com o uso de combustíveis, sem deixar de cobrar também um pouco de conhecimento em determinadas áreas que são tidas como mais tradicionais, como a interpretação de soluções, no que diz respeito às concentrações. Também cobrou um pouco de estequiometria, o cálculo de quantidades, assuntos que os alunos já estão habituados. Nada de muito diferente daquilo que a gente tem trabalhado normalmente durante a preparação. Uma prova muito boa, uma prova bem elaborada, uma prova que surpreende pela qualidade. Você avalia que ela foi mais fácil ou mais difícil? O nível da prova você avalia como? Olha, eu vou te dizer que ela foi um pouco menos trabalhosa do que a prova do ano anterior, a do ano passado. Facilidade ou dificuldade, isso aí vai mais de cada aluno dentro das suas aptidões. Mas eu achei ela menos trabalhosa e de mais fácil compreensão que a do ano passado. O professor André, ele analisou cada questão e a gente vai comentar, ou ele vai comentar cada uma delas agora. Vamos lá, professor, a primeira questão. Bom, começando pela questão número 50, que trata da liberação de dióxido de carbono a partir de reações envolvendo combustíveis. Uma questão dentro do que sempre tem aparecido nas provas do Enem, onde a preocupação maior é com o meio ambiente, ou seja, a quantidade de CO2 liberado para a atmosfera em função da queima de alguns combustíveis, como o benzeno, etanol, a glicose, o metano, o octano. Uma questão tranquila. Basta que o aluno se preocupe em buscar a quantidade de gás carbônico que é liberado a partir de uma quantidade fixa de energia. Já na questão número 54, como eu te disse, uma interpretação de soluções. Ele pede para que o candidato, a partir de dados de densidade, a partir de valores fornecidos em tabela, uma interpretação de dados de tabela, muito comum na prova do Enem, ele pede para que o candidato escolha, dentre algumas opções, uma amostra, aliás, duas amostras, que se encaixam dentro de um padrão pré-estabelecido. Nessa questão, eu acredito que o aluno tem um pouco mais de dificuldade, uma vez que ela envolve matemática e todas as vezes que a questão puxa um pouco mais para os cálculos, nós observamos que os alunos têm um pouco mais de dificuldade para resolver. Mas nada que ele não consiga, com um pouco de calma e tranquilidade, acertar a questão. Isso é muito importante, né, professor? Sem Que o dúvida candidato nenhuma. tenha bastante calma na resolução dessas questões mais exatas, né? Sem dúvida nenhuma, ainda mais que são questões que envolvem cálculos com casas decimais e a gente sabe que o nosso aluno tem um pouco de dificuldade nessa hora. A próxima questão é a questão número 58, que trata sobre interações intermoleculares. Uma questão que pergunta qual que é o mecanismo que permite a retenção de água na superfície da pele, promovido pelos hidratantes. Uma questão muito tradicional, ainda mais que várias vezes já foi cobrado esse tipo de situação, em que a interação por ligações de hidrogênio tem sido o foco dessa questão. Uma outra questão também de química que a gente tem, mais uma vez, tratando de um assunto que para o Enem é certo de ser cobrado, os biocombustíveis. Essa é a questão de número... Questão de número 71. Ok. Uma questão que fala sobre o uso dos biocombustíveis e um ponto de vista que é favorável. E como diz aqui na letra A questão diz que são matrizes energéticas com menor carga de poluição para o ambiente e podem propiciar a geração de novos empregos. Entretanto, para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia da degradação da celulose nos biocombustíveis de segunda geração deve ser extremamente eficiente. Uma questão de interpretação, um assunto que o aluno tem conhecimento, afinal de contas ele tem sido muito debatido, muito discutido, não só em sala de aula, mas pelos veículos de comunicação, tem sido amplamente abordado. Nada E que ele isso é vá... importante até em matérias como a química, né? Esse conhecimento geral do aluno, que o aluno tem que ter
conhecimento geral, de leitura de jornais, de acompanhamento de noticiário, ajuda inclusive na solução de questões de química? Sem dúvida nenhuma. A cultura geral ela favorece todas as disciplinas. Uma outra questão que aparece aqui, bem conteudista, é a questão de número 72, uma questão que trata da química orgânica, onde ele pergunta quais são os reagentes necessários à produção de um composto específico. No caso da função amida. E a alternativa correta é a letra A, que diz que para que se forme o grupo amida, a reação tem que se dar entre um grupo amina e o grupo carboxila do composto apresentado, que é o ácido cólico. Uma questão tranquila, sem nenhum tipo de dificuldade para os alunos. Já a questão de número 75, uma questão que todo ano aparece uma semelhante. Essa questão é, como dizer, figurinha marcada. Depois, né, que ele fala. O assunto é um assunto muito frequente, equilíbrio químico. A interpretação do princípio de Le Chatelier, o famoso deslocamento de equilíbrio. Bom, professor, continuando aí a análise das questões, a gente chegou na questão 81. Isso, a questão 81 é uma questão que trata de um assunto que a gente chama de titulação, em que, a partir de uma reação química fornecida em equação, nós calculamos a quantidade de um reagente necessário para que outro possa ser consumido. Uma questão que o aluno também não vai apresentar grandes dificuldades para resolver, ele não vai sentir dificuldade na hora de resolver, uma vez que a equação dada já é um referencial para que ele possa seguir o seu raciocínio. Ela pede para que se calcule a quantidade de permanganato de potássio necessário para reagir com peróxido de hidrogênio. Basta o aluno perceber a proporção entre os reagentes. A proporção de 5 unidades do peróxido para 2 unidades do permanganato de potássio. Fazendo uma proporção, ele consegue chegar na resposta sem maiores dificuldades. Ok. A questão de número 85 é uma questão que, mais uma vez, envolve a química no seu âmbito da análise ambiental. Uma questão que fala sobre a destinação correta do lixo urbano. Uhum. É interessante perceber que todos os anos o Enem tem essa preocupação de cobrar assuntos relacionados ao lixo. Afinal de contas, o lixo é um problema sério dos grandes centros. O que fazer, como fazer, principalmente as consequências da destinação incorreta dos resíduos produzidos em casa. Esse tema, na química, ele tem tomado um espaço maior, né? O meio ambiente, as questões ambientais, eles têm, Sim, à sem medida dúvida. do tempo, eles têm ocupado mais questões aí nos vestibulares, no Enem, né, professor? Tem, inclusive na própria química como ciência. Existe uma corrente muito forte, denominada, chamada corrente química verde, que trata exatamente dessa análise do meio ambiente, da preocupação que hoje existe com a sustentabilidade, com a produção de materiais que não agridem o meio ambiente e a extração correta dos recursos naturais. Tem sido uma preocupação muito grande, realmente tem. E a questão pergunta qual que seria uma forma de se minimizar a desvantagem da incineração no que se refere à emissão de poluentes para a atmosfera. Como a gente sabe, a incineração é um processo em que você vai queimar o lixo. No caso, a grande preocupação são com os gases poluentes. Uhum. Nada que a instalação de filtros nas chaminés das empresas especializadas em incinerar, dos fornos de incineração, não resolva o problema. A instalação de chaminés com filtros, que é a alternativa B, bastante clara, nada que possa trazer dificuldades para o nosso candidato. Muito bem. Já a questão 90 trata mais uma vez do aquecimento global. Mais uma vez, uma preocupação com a emissão de gases que podem potencializar o efeito estufa, levando à elevação da temperatura da Terra. Só que dessa vez, interessante, é uma questão que trata não da emissão por indústrias ou por automóveis, como sempre aparece, mas por rebanhos de gado. Interessante, né, a gente recordar que o rebanho ele libera metano, que também é um gás estufa que pode contribuir para o aquecimento global. Então, a questão fala sobre a criação de gado contribuindo para o aquecimento global, que é a produção de metano. A questão 80 é uma questão que trata do efeito estufa, porém, sobre o ponto de vista da interpretação do texto.
É uma questão que faz uma comparação entre as usinas hidrelétrica e termoelétrica. A questão mostra alguns dados interessantes no que diz respeito à utilização dessas fontes de energia, mostrando que a hidrelétrica é responsável por 80% da matriz energética brasileira, enquanto a termoelétrica por cerca de 20%, 19,9% para ser mais exato. E a questão mostra que, enquanto a termoelétrica libera na atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, a hidrelétrica emite metano, ambos gases estufa. A questão pergunta qual que seria a análise da hidrelétrica em relação ao efeito estufa quanto à emissão de gases. Como que ela poderia ser comparada em função da emissão dos gases de efeito estufa. E no caso, como nós estamos mostrando que ela produz metano, enquanto as outras produzem dióxido de carbono, do ponto de vista da interpretação do texto, eu ficaria com a letra D de dado, mostrando que ela é poluidora, uma vez que ela colabora com níveis altos de gases estufa em função de seu potencial de oferta. 80% da geração de energia é a partir de hidrelétricas que lançam metano na atmosfera. Tá certo, professor. E como é que você avalia a questão do tempo que os alunos tiveram, que os candidatos tiveram para fazer a prova? Considerando que foram no máximo são 4h30 neste sábado e eles têm aí 90 questões para responder. Cíntia, esse é um assunto que tem gerado um desconforto muito grande. Os alunos sempre reclamam e eu concordo com eles. O tempo de realização das provas é muito pequeno, tendo em vista muitas vezes os textos que têm que ser interpretados, os dados em tabela. É um tempo muito curto para um número muito grande de questões. E muitas vezes o aluno sente, principalmente no final da prova, a fadiga, o cansaço, que contribuem para que o rendimento caia, para que o seu desempenho caia no final da prova. A gente percebeu aqui que as questões de química, elas estão já no final do caderno, né? Do caderno azul aqui. As questões de química são praticamente as últimas ali, né? Sim, elas então o aluno já vem de um final. cansaço. Já vem de um cansaço. E se nós considerarmos que no início eles têm as provas de ciências humanas, que são inteiramente interpretativas, com textos muito longos, o aluno já chega bastante desgastado ao final da prova. E acredito que isso realmente contribua negativamente para o desempenho do aluno. Tá ok, professor. A gente agradece muito a sua participação aqui nessa rodada de correções de prova do Enem. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Bom, muito obrigada a você que acompanhou a nossa correção de provas aqui em Belo Horizonte. Até a próxima.